Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros feito pela 451, a revista dos livros, em parceria com a Megafauna, Livros no Centro e com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou Sofia Nestrovski. Este é um microepisódio dedicado a um homem pequeno, baixinho, com olheiras profundas. Esse homem se chamava Philip Henry Gosse. Ele nasceu na Inglaterra em 1810, o ano seguinte ao nascimento do Darwin. Ele foi um homem que sofreu muito, por causa das duas paixões que ele teve e que ele buscou satisfazer com igual fervor. A paixão de um lado pela Bíblia e do outro lado, a paixão pelas ciências naturais. O Philip Henry Gosse, esse homem de olheiras profundas, escreveu um livro enorme chamado Ónfalos, que significa umbigo em grego, e o seu subtítulo é Uma tentativa de desatar o nó geológico. Esse nó geológico, esse umbigo, ele tem a ver com o registro fóssil, essas fatias do passado que os naturalistas encontravam soterradas. Mas o que é de verdade um fóssil? Como que um fóssil se forma? Isso levou muito tempo para ser entendido, e no século XIX essa questão foi discutida e foi explicada de muitas formas diferentes. Hoje a gente tem uma explicação bastante sólida de como é que os fósseis se formam. Os fósseis são plantas ou bichos que resistiram ao tempo, que foram preservados dentro de algum tipo de sedimento ou de areia. Os tecidos moles desse organismo se desfazem, como os músculos, a pele, os órgãos, as vísceras, isso no caso dos bichos. Mas as partes que são crocantes, elas permanecem, os ossos e os dentes, por exemplo. Então, o que segue é um processo muito lento, em que a água do solo vai infiltrando esses ossos e esses dentes, e ela vai fazendo eles se mineralizarem. E quando eu digo um processo muito lento, eu quero dizer realmente muito lento. São centenas de milhares de anos, pelo menos, e existem ainda fósseis de muito mais tempo. Os fósseis de um Tiranossauro Rex, por exemplo, que começaram a ser encontrados na América do Norte no final do século XIX, eles são fósseis que têm cerca de 66 milhões de anos. E os fósseis foram um problema científico de maior grandeza até meados do século XIX, porque para explicar os fósseis cientificamente, você primeiro precisava comprovar que a Terra era muito mais velha do que se supunha até então. Se a Terra tivesse só alguns poucos milhares de anos, como supostamente dizia a Bíblia, a partir de uma leitura que um arcebispo fez uma vez na Irlanda, se a Terra só tivesse alguns milhares de anos, não teria tempo suficiente para um fóssil se formar. E é esse o tal do nó geológico. Tinha uma disputa ali, uma disputa entre hipóteses diferentes, entre formas diferentes de entender a natureza e de quebra de entender o sobrenatural. E aí a gente chega no Philip Henry Gosse e no livro do Philip Henry Gosse, dos umbigos. Ele pertencia a uma linhagem do cristianismo puritano, que era uma linhagem extremamente rígida. E ele tinha certeza que ele entendia exatamente todas as intenções e todas as ações de Deus. Fosse em questão de ciência ou fosse em questão de religião, o Philip Henry Gosse era completamente incapaz de dizer "eu não sei". E ele sofria porque ele precisava, pessoalmente, dar conta de resolver esse paradoxo. De um lado, as descobertas dos geólogos e dos outros naturalistas, elas eram plenamente convincentes. Elas pareciam ser verdade, e nisso ele estava de acordo. Mas os textos sagrados eram a verdade. E a verdade que eles traziam era que os céus e a terra tinham sido criados em 6 dias. Em 6 dias literais, feitos cada um desses dias de 24 horas. Ou seja, todas as formas que existem hoje na Terra teriam sido criadas naquele curto período de tempo de 6 dias. Então, o paradoxo é, como é que ele poderia permitir que essas duas verdades, essas duas explicações do mundo material,
pudessem conviver, se uma anula a outra. O filho do Philip Henry Goss, que chamava Edmund Goss e que escreveu um livro chamado Pai e Filho, em que ele narra essas circunstâncias todas que fizeram parte da infância dele, então o filho dele diz que, aquilo não era exatamente um paradoxo, era na verdade uma falácia. Mas o pai dele era incapaz de perceber isso. Porque ele podia ser um excelente observador, podia ser um compilador de fatos sem igual na época dele. Mas o modo de pensar do Philip Henry Goss era completamente lógico, era uma linha reta, e é assim que o filho dele descreve. O que ele não tinha era uma amplidão mental, era imaginação. Ele era um pensador estreito, inflexível, literalista. Para dizer de um jeito mais simples, ele era um cabeça dura. A maior questão da vida dele foi tentar dar um jeito de casar as descobertas científicas de vanguarda com a leitura que ele fazia da Bíblia. E aí, acompanhando esse debate sobre os fósseis e sobre a idade do planeta, e tentando responder a esse debate de um jeito que fosse possível equilibrar essas duas correntes que são contraditórias e que ao mesmo tempo guiavam a vida dele, ele encontrou uma resposta. Uma resposta que de cara pareceu que resolveu a questão de uma vez por todas. A resposta é assim: os fósseis existem porque Adão tem um umbigo. Vou explicar. Talvez você já tenha visto, como nas pinturas antigas, é muito comum que Adão e Eva sejam representados com uma folha bem no meio das pernas, para evitar qualquer tipo de exposição indecente. Mas muitos pintores davam um jeito de exagerar nessa folhagem, para que elas meio que cobrissem também os umbigos de Adão e de Eva. Para você ver o tipo de preocupação que já ocupou a humanidade. A questão era, se o Adão não foi parido, se ele não teve mãe, então não teria por que ele ter um umbigo. Mas, se Adão é o protótipo de todo homem, não faria sentido que Deus tivesse criado Adão exatamente com a mesma aparência que os homens que viriam depois dele? Ou seja, não faria sentido que Deus colocasse um umbigo na barriga de Adão para dar para ele a aparência de uma naturalidade, a aparência de um ser humano completo, com todas as marcas de uma história pregressa, de alguém que realmente esteve dentro de um útero? Então foi pensando nisso como um modelo para olhar para a Terra como um todo, que o Philip Henry Goss disse que os fósseis tinham sido plantados por Deus na Terra para dar para ela uma aparência de antiga. Então, os estratos geológicos e os fósseis, eles realmente pareciam representar um passado muito mais amplo do que seria possível conciliar com o passado bíblico. Mas, segundo o Goss, Deus teria criado as camadas geológicas e os fósseis para conferir um passado ilusório para o planeta Terra, da mesma forma como ele teria feito com Adão e com o umbigo de Adão. Com essa explicação, o Philip Henry Goss poderia fazer as excursões geológicas dele. Ele poderia estudar os fósseis dele. E ele poderia fazer tudo isso sem ofender o comprometimento que ele tinha com a palavra divina. Mas é engraçado pensar que, ao se convencer dessa explicação, ele estaria dedicando a vida dele a uma espécie de uma pegadinha de Deus. De certa forma, o livro do Goss é um espelho meio deformado do livro do Darwin, do Origem das Espécies. Porque os dois livros são obras monumentais, principalmente pela quantidade de exemplos que eles trazem. São infinitos exemplos do mundo natural para corroborar uma teoria. No livro do Goss, assim como no do Darwin, pululam tubarões, hipopótamos, dentes, ossos, vísceras ou órgãos. Mas, ao contrário do Origem das Espécies, que foi lançado 2 anos depois do livro do Goss e que esgotou assim que foi publicado, quando Omphalos foi publicado, ele foi ignorado. Poucas pessoas leram esse livro, e as pessoas que leram apontaram bem rápido um problema bem grave. É que, quando essa teoria é levada a cabo, ela acaba dizendo que Deus é um mau caráter, é um charlatão, que está disposto a enganar os homens só para dar uma aparência para a Terra e não outra. O Philip Henry Goss morreu amargo e pobre, e a carreira dele afundou depois da publicação desse livro. A teoria dele virou piada. Mas ela é tão inusitada
que muito tempo mais tarde ela ia servir de inspiração para um conto do Borges. Um conto que elogia, no final das contas, a elegância um pouco monstruosa dessa hipótese. E serviu de inspiração também para 2 ensaios de 2 grandes cientistas e divulgadores da ciência, o Stephen Jay Gould e o Martin Gardner. O que os 2 comentam, em parte com humor, mas em parte verdadeiramente estupefatos, é que essa realmente é uma teoria bizarra. Mas como é que a gente poderia provar que ela não está correta? Se você for parar para pensar, essa é uma teoria que é impossível de ser posta à prova, ela é impossível de ser avaliada empiricamente. Impossível de ser contradita. E é principalmente por isso que essa teoria não é científica, ela é outra coisa. Ela pertence a uma outra ordem de pensamento, que é uma ordem semelhante à pergunta que o filósofo Bertrand Russell faria no século XX e que Borges retomaria no conto dele. Será que a humanidade toda não foi criada só há poucos minutos, dotada de uma falsa recordação de um passado ilusório? 20.000 Léguas é uma produção da Associação 451 em parceria com a livraria Megafauna e conta com o apoio do Serra Pilheira, Instituto de Fomento à Ciência e à Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast e a edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. O roteiro, a pesquisa e a apresentação é nossa, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. A trilha original e a execução da trilha é do Fred Ferreira. A edição e a finalização de som é do Nicolas Rabinovich, mas esses episódios foram gravados em casa, para respeitar o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Shiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles, a revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes, e a edição das newsletters é do Gabriel Jopé. E você pode assinar a nossa newsletter, que acompanha cada um dos episódios e que conta com a bibliografia e com várias informações adicionais, no site da revista 451. Toda segunda-feira você vai ouvir um episódio novo de 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Os episódios vão estar disponíveis nos principais tocadores e no site da revista 451.